O Felipe, no intervalo aqui, ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou: Franco, você disse que mesmo que uma pessoa se dedique a se cuidar, a ter uma boa alimentação, coisa e tal, que ela não pode agregar nada à vida. Ah, obrigado. Muito obrigado. Me dá um, por favor. Obrigado, Pri. Você falou que... Chegou bem na hora, Priscila, tu nem imagina. Você falou que a pessoa não pode agregar um côvado, não pode agregar nada à sua vida. É verdade, Jesus falou isso. Ele falou, mas se a pessoa se entregar a um mau hábito, se ela fizer algo contrário, ela também não pode trazer prejuízo? Eu falei, claro. Nós não temos o poder de aumentar a vida, mas nós temos o poder, infelizmente, de diminuir a vida. Nós abortamos, inclusive. Nós matamos pessoas, desde sempre. Então, nós não temos o poder de agregar mais anos de vida. Deus faz isso. Mas eu posso encurtar a minha vida. Eu posso encurtar. Inclusive, a Bíblia fala disso. Fala de pessoas que encurtam sua vida. Encurtam, entendeu? Que cavam a sua própria sepultura. O dia eu confrontava um senhor querido, um homem que eu amo, e ele tem bebido muito, e ele me contou um sonho. Eu falei, eu tive um sonho. Ele acha que eu sou o profeta do sonho, né? Aí me contou o sonho que ele estava costurando uma roupa, que era uma roupa, como ele também é nordestino, ele é da Paraíba, que era uma roupa mortuária, era uma vestimenta que não sei se era do tempo dele, que era para os cadáveres, para as pessoas que morriam. Como é que é o nome? É mortalha? Então ele estava construindo uma mortalha. E ele falou, que sonho estranho, né, meu filho? Eu falei, mas é isso que o senhor tem feito. Como assim? Eu falei, o senhor tem feito isso. O senhor bebe. Sou um homem com mais de 80 anos. Tem uma saúde boa, porque ele estraga a própria saúde. Ele é que estraga a saúde. Eu falei, o senhor... Aí eu usei uma expressão assim que é muito popular. O senhor está cavando a sua própria sepultura ali. E, meu Deus! Eu falei, por quê? Eu tive um outro sonho que eu estava cavando uma sepultura que era minha. Eu falei, Deus está falando com o senhor. O senhor está cavando a sua própria sepultura. É o senhor que está se matando. Não é? Deus não tem plano de te matar. Então, pronto. Mas o senhor está fazendo isso com suas práticas. Então, o homem tem esse poder. Outra coisa interessante também, agreguei para o Felipe assim, Felipe, como tem essa corrente teológica da predestinação, tal, aquela coisa toda, em geral, eu vejo pessoas se fundamentando na predestinação, dizendo assim, não, mas ninguém pode ser salvo se Deus não salvar. Claro que é só Deus que salva. Você não tem o poder de se salvar. A gente leu agora, Jesus falou assim, isso é impossível aos homens. Mas você pode se perder. Isso você pode fazer. Você pode dizer não ao convite de Jesus. Jesus conta uma história, inclusive, de uma festa e que é enviado convite para várias pessoas. E as pessoas se recusam a participar da festa. Então, o evangelho, quando é pregado, o evangelho é um convite, amado. Mas quantas pessoas ouvem e fazem conta? Fazem conta. Eu contava hoje no café da manhã para as meninas, inclusive. Falei, irmãs, enquanto eu não entendi realmente como era a vida cristã, eu tive muita crise no início até para abraçar a fé. Por quê? Porque eu olhava a vida de um cristão e eu dizia, isso eu não consigo. Eu não consigo viver assim. Eu não vou conseguir largar meu cigarro, minha bebida, minhas farras, meus pecados, eu não vou conseguir. Eu olhava e dizia assim, isso não dá para mim. Eu achava que era pela minha força. Enquanto eu achava que era pela minha força, porque o orgulho é assim, o orgulho está sempre baseado na força humana. Isso que é orgulho. Orgulho é você poder jogar a tua salvação fora. De que o homem é responsável? De jogar a salvação fora. Pô. O convite é feito e você dá a tua desculpa. Até quando você diz assim, não estou pronto, isso é uma resposta. Um dia, se você morrer sem Cristo, o senhor pode puxar a telinha lá e mostrar para você, não, olha,
quantas oportunidades você teve. Inclusive, nesse dia aqui você deu a tua resposta. Qual é? Não estou pronto. Você já deu a tua resposta. Você não quis me seguir. Você, como foi o jovem rico lá. Não vou lá. Tinha muita riqueza, muita coisa. Deu as costas e foi embora. Então o homem não é responsável porque ele não se salvou. O homem é responsável porque a salvação chegou a ele e ele preferiu outra coisa. Se viu muito bom, acima da graça de Deus. Não precisa da graça, como já vi várias pessoas, principalmente senhoras. Às vezes a gente pregando o evangelho para os jovens lá drogados, aquela coisa toda. Quando a gente ia pregar para a mãe dizia assim, não, fala para meu filho que está precisando. A senhora não precisa não. Não, fala para meu filho que precisa. Eu nunca matei, eu nunca roubei. A pessoa não entende a graça de Deus, ela não entende que todos pecaram, inclusive ela. Ela não entende. Ela se acha boa. Olha, eu já recebi uma senhora aqui, nesse cantinho. Não garanto, não posso dizer que foi nessa mesa. Uma senhora nordestina, bem daqui dessa terra. Ela entrou, veio aqui conversar, a gente começou a conversar. E quando eu falei com ela sobre Jesus, sobre o Evangelho, ela disse, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, aquela coisa, acima da graça. E eu falei assim para ela assim, como é que a senhora espera ver Jesus quando morrer? Ela falou assim, pelas minhas obras. Olha que ousadia, que orgulho. Eu falei, a senhora acha que a senhora tem tanta obra boa assim, que vai te justificar diante de Deus? Se Deus mandou o filho morrer, o único filho inocente, sem pecado, dar o sangue para pagar a tua entrada, só acha que consegue pagar sem o sangue? Jesus? Ela falou. Aí eu fiz uma parábola com ela aqui. Eu falei assim, imagina que a senhora tivesse uma roupa, um vestido lindo, que a senhora gostasse muito, mas só que de tanto usar está velho. Tá velho. Sabe aquela roupa que você não quer desfazer? Todo mundo deve ter um negócio desse, né? Tá velho, já quase pulverizado, mas você não quer desfazer, que você gosta. Mas vamos fazer de contas que a senhora passou naquela cerca ali do velho ali, em vez de entrar pelo portão, passou pela cerca e a cerca rasgou teu vestido. E vamos dizer que a senhora chegou aqui e eu te desse um vestido novo para a senhora. A senhora seria capaz de cortar o vestido novo, pegar a tesoura, fazer um buraco no vestido novo para remendar o teu vestido velho? Ela falou, não, meu filho, que é isso? É maluco? Eu falei, então, Jesus falou uma coisa assim parecida. Jesus falou exatamente isso, que a gente não remenda vestido velho com pano novo. Não tem como. Você sabe o que a senhora quer? Falei com ela. Ela, o que é? A senhora quer remendo para a sua vida. A senhora não quer Jesus. A senhora não quer uma veste nova. A senhora quer remendo. Como é que é uma pessoa que quer remendo? Ela quer continuar com a vida velha tapando os buraquinhos. Jesus não é tapa-buraco, gente. Jesus não é tapa-buraco, o cara que fura o pneu, cola um manchão. Jesus não é essa. Jesus não faz. Jesus, ele não coloca remendo novo em vestido velho. Jesus não derrama vinho novo em odres velhos, explicando para ela com carinho aqui, para ela entender que ela não estava acima da graça. E tem uma outra pessoa que ela acha que está abaixo da graça. Como assim, Franco, abaixo da graça? Tem gente que se acha assim tão miserável, mas tão pecador que Deus não pode alcançar ele. Tu não sabe o que eu já fiz. Não conhece o Senhor. Você não conhece. Você nunca vai descer o suficiente e ficar distante da graça. Não existe isso. Porque Jesus, como eu falei ontem com vocês, ele é manso e humilde de coração. Ele desce até o mais miserável dos homens. Eu sei porque eu estou aqui falando com vocês. Entendeu? A minha chance não é zero, não. Zero é legal. Era muito menos, muito negativo. Eu era um cara tão complicado da vida que um dia, um colega, um sargento lá da base, me ligou. Na verdade, eu liguei para ele, pedindo um favor para uma pessoa, um irmão em Cristo.
E quando eu falei com ele, Josué, vê isso é para o meu irmão, falei com ele. E ele falou assim, mas tu não tem irmão, Franco, larga de ser 7-1, tu tem uma irmã chamada Diva. Eu falei assim, não, cara, eu agora tenho muitos irmãos. Aí ele, não vai me dizer que você agora se converteu, que você é convertido. Eu falei, lavado, remido, enxaguado no sangue de Jesus. Sou de Jesus agora, sou de Jesus. Sou de Jesus. Fui reconciliado com ele. Mas aí eu falei, Josué. O que vem à mente quando tu vê um nome desse? Ouve. Quando você é incrédulo, não faz diferença não. Quando você é cristão, Josué lembra o quê? Alguém batizou esse garoto com esse nome, né? Uma mãe, uma avó, bota Josué! E mandou Josué nele. Falei, Josué, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é cristão? Ele, desde criança. Falou assim. E eu falei assim, se você é cristão desde criança, me explica por que você não pregou o evangelho para mim. Nós tivemos tanto tempo juntos. Tivemos até serviço junto várias vezes. Por que você não anunciou Jesus para mim? Ele falou na cara dura. Ele falou, Franco, sinceramente, eu achava o teu caso um caso perdido. Aí eu aproveitei que eu estava lendo Ezequiel, Vale de Ossos Secos, eu falei, você devia fazer igual o profeta fez. O profeta, o Senhor falou, pode por acaso esses ossos terem vida? Ele falou, Senhor, tu sabes, tu é que sabe. Não tem caso perdido para Deus, amado. Não existe ninguém que esteja tão longe da graça. Não existe essa pessoa. Se você passa por alguém e vira o rosto e acha que essa pessoa não é alcançável, é porque você não é manso e humilde como Jesus ainda. Porque se você for como Jesus, você desce ao mais profundo abismo. Você se iguala com aquela pessoa. Você se iguala. Você desce naquele ponto e você se iguala. E anuncia, e abraça, e beija. Domingo passado, eu vi uma cena assim, muito interessante. A gente estava orando lá no sítio, lá, para um grupo de pessoas, um apelo que Deraldo fez lá. E vieram várias pessoas pedir oração e caiu uma mulher endemoniada. E essa mulher estava muito aflita. Eu lembro que ela me deu um abraço assim, meio desesperado. Sabe quando a pessoa fica livre assim, daquela opressão maligna e dá? E eu vi que ela estava assim, que ela não estava limpa. Ela não estava exalando um bom cheiro. Forte. Tá? Um cheiro forte. Mas quando eu subi, eu vi uma irmã com ela. Mas a irmã parecia chiclete, ela agarrou e abraçava, assim, beijava ela, abraçava, beijava, abraçava, beijava. E eu fiquei muito impactado com a irmã que estava abraçando ela. Porque eu falei, se o homem percebe, mulher percebe mais. Porque mulher não se veste para homem, se veste para outra. Vocês sabem disso, né? Mulher se preocupa com o que a outra vai dizer, a outra vai ver. Porque mulher que repara a mulher. Então, eu falei, poxa, se eu percebi a condição daquela irmã, daquela pessoa, profetizar, né, irmã? Imagina aquela irmã que está abraçando ela, ela muito mais percebeu. Mas ela passou por cima de tudo ali, se agarrou e ficou agarrada com aquela menina o tempo inteiro. Eu falei, que bênção. Fiquei feliz pela condição da irmã. Porque assim, Jesus, com certeza, abraçaria e ficaria abraçado com aquela mulher. Com certeza. Aí, e tu vê que a gente tem problema com tudo. A gente tem problema com copo, com prato. A gente cheira. Tem gente que cheira prato, cheira copo. É chato, enjoado com tudo. De verdade, estou falando sério. Estou falando sério, irmãos. Estou falando sério. Eu fico imaginando Jesus indo na casa de alguém e alguém dando uma água que ele batia o olho na água assim, não achava a água tão boa, tão limpa. Cheiro de cebola. Tu não gosta de cheiro de cebola, não? Você acha que não tinha nada assim? O que você acha? Por que tu acha que Jesus falou assim com os discípulos? Quando você entrar numa casa, além de saudar com a paz, o que for colocado à mesa, come, não tudo. Até o irmão lá em Curitiba falou, tem que comer tudo, Franco. Eu falei, não, amado, Jesus não falou come tudo, não. Jesus falou comer de tudo. De tudo que for colocado, experimenta.
Mas você já reparou que tem gente que não come porque acha nojento? Acha nojento. Buchada de bode, aqui do Nordeste. Tem gente que diz assim, não, porque acha nojento. Você acha que é nojento? Porque você, misericórdia, rapaz. Prova. E desde que nem quer provar. Faz aquela cara. Não, mas não vou falar de comida, não. Vou falar de gente. Porque comida até se suporta. Eu estou falando de como nós, e quando nós não engolimos algumas pessoas, quando nós não acolhemos algumas pessoas no coração, quando algumas pessoas ficam travadas na nossa garganta. Estou falando nesse sentido. Então, quando o assunto é Jesus, não tem ninguém fora da graça. Não tem essa pessoa que se diga assim, eu cometi tanto pecado que Deus não pode me perdoar. Quer dizer, você pode não se perdoar, mas Deus te perdoa. Talvez você não se perdoe, porque o ser humano é assim. Mas Deus, você não conhece a graça do Senhor. A graça do Senhor é para o mais miserável de todos os miseráveis. Estou falando de mim como principal pecador. Por isso que eu falei que meu amigo Josué não queria nem pregar o evangelho para mim. Então, quando eu... Inclusive, já falei isso mais de uma vez. Quando eu vejo alguém e prego o evangelho para essa pessoa, eu só penso em mim. Eu digo, se tem jeito para mim, tem jeito para qualquer um. De verdade. Comigo não tem caso perdido. Por quê? Por quê, Franco? Porque eu só pensar em mim. Um cara como eu, miserável pecador, o principal dos pecadores, como disse Paulo. Paulo já foi principal na época dele. Agora, se fosse hoje, ele perderia de lambuja para mim. Se eu sou o principal dos mais miseráveis de todos os homens, Jesus alcançou, eu te pergunto, quem ele não alcança? Quem é que ele não alcança? Ele alcança qualquer pessoa. Dura, qualquer um, blasfemo, qualquer coisa que anda por aí, pecando enquanto respira. Ele abraça, recebe, acolhe, amém? E ele perdoa. Voltei para Hebreus 12. Ele perdoa. Ele tem esse poder de apagar toda a tua vida e te levar, e te reconciliar, e tornar você propriedade dele, exclusiva, lembra? Propriedade exclusiva de Deus. E fazer corpo de Cristo, fazer você igreja de verdade. Né? E a igreja é ser igreja. Então, Jesus tem esse poder de fazer isso. Amém? Por causa da sua maravilhosa graça. Ele é maravilhoso. Você diz amém ou não? E aí, voltando para a questão do Filipão, qual é? Eu falei, amado, nós não temos o poder de nos salvar, mas, infelizmente, nós temos o poder de nos perder. Nós conseguimos dizer não para o convite. Nós conseguimos encontrar uma desculpa para não ser de Jesus. Quantas pessoas dão desculpa para não ser de Jesus? Quantas? Para não se render de verdade a Jesus, para não ter um compromisso real com Jesus. Tem todo tipo de desculpa. Não é agora, não estou pronto. Não, Deus tem que tocar meu coração. Aí vai com uma desculpa. Não, estou esperando alguma coisa acontecer. Meu querido, é uma decisão. Você ouve, você sabe que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e sabe que depende desesperadamente da graça dEle. Nos dias de Jesus até engraçado, não pode dizer que é engraçado, é curioso. Jesus pregava o evangelho do reino, anunciava, tinha gente que se achava boa demais, não ia a ele, mas, ao mesmo tempo, criticava de uns pereba estar buscando ele. E ele falou, quem precisa de médico são os doentes, pô. Eu vim para os doentes. Mas eu te pergunto, irmãos, quem é que perto de Jesus pode dizer, estou são? Será que tem alguém que pode dizer para Deus, Senhor, eu estou são? Jesus, com aquela declaração dele, ele sepultou todo mundo. Porque quem precisa de médico é doente. Como é que deveria se comportar toda aquela geração? Diz assim, nós estamos doentes dos pés à cabeça, como está escrito Isaías. Como Isaías profetizou, doente. Nós estamos doentes. Nós precisamos. Nós dependemos dessa graça. Nós dependemos.
Eu acho que nós cantamos uma canção que eu até me lembrei dessa expressão. Não cantamos uma canção que falava da graça? Qual é a canção que tu cantou? Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar que eu me lembrei na hora. Falei, não há lugar que a sua graça não possa encontrar. Daí o cara não tem nem medo de falar das fraquezas dele, das esperebas, ele não tem medo. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do espereba mesmo. Pô. Quando eu vejo alguém tentando dizer que é bom, eu digo que você nem precisa gastar tempo com isso, filho. Jesus escolheu os piores. Ele chamou os que não são, os fracos. Ele escolheu os piores. Para de ficar tentando dizer que você é bom, porque você não é. Se você fosse bom, você não estava aqui. Você está muito maravilhoso. Você só está aqui porque você um dia disse, eu sou pecador. Eu sou pecador. Aí está no time dos pecadores, pô. Então, aí essa canção é legal, ela aponta exatamente para isso. Ela fala disso, né? Eu não tenho vergonha de falar das minhas fraquezas, dos meus erros, né? Como é que é? Canta aí, só um pedacinho. Não tenho medo de expor minhas fraquezas. Ajuda aí. Defeitos e falhas não vão responder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. É bem assim. A graça... alguém só se perde porque ele se acha muito melhor que a graça, ou ele se acha muito abaixo da graça. Essa pessoa, ela é totalmente responsável por sua escolha. Então eu digo, em geral, eu digo, você não pode se salvar, mas você pode se perder. Você não entra na festa de Deus sem convite. Mas você é a única pessoa que pode dizer assim, eu tenho um baile nesse dia, não vou para essa festa. Jesus contou assim, né? Eu tenho um campo para arar. Aí você vai dando várias desculpas. Várias desculpas para quê? Para não entrar. Então é você. Eu sei que o pessoal vai dizer que a graça é irresistível, né? O pessoal defende essa linha teológica. Não é. Ela é resistida, assim. Estevão falou, vocês endurecem o coração, vocês endurecem, vocês resistem ao Espírito Santo, homens incircuncisos de coração, vocês resistem ao Espírito Santo. Então as pessoas resistem ao Espírito Santo. Resiste. Você chega no ambiente, o Espírito Santo está ali, e você resiste ao Espírito Santo e segue do mesmo jeito, com a tua mesma vida. Como Deus não vai te responsabilizar? Ele vai responsabilizar você. Porque você, quando ouvires a voz de Deus, do seu teu Deus, não endureça o teu coração. Vamos dizer juntos? Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Então, você tem esse poder de endurecer ou não o teu coração. Você tem o poder de abrir e de fechar o teu coração. Isso até no relacionamento entre nós, irmãos. Até no relacionamento. Tem gente que fecha o coração para outra pessoa e Deus manda abrir. Abre, a pessoa fecha, abre, fecha. Então, assim, desse jeitinho. Aí, esses 20 minutos foi só respondendo o Felipe. Pô, Felipe, mandou bonito. Não, é legal ter os questionamentos. Mas nós somos livres para isso também, tá, querido? Quero dizer isso para vocês. Nós somos livres para mudar o assunto aqui. Isso aqui não é a escolinha do professor Raimundo, não. Estou falando. Não, aqui a gente está aqui para conversar. Amém? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode até perguntar no intervalo. E aí a gente vai desatando aqui o nó. Tá bom? Vou fazer aqui
Não é um. É quase um mexão, mas vamos lá. Tentar explicar a vocês assim. Tá vendo esse livrinho laranjinha aqui que eu falei? Cor de abóbora que eu falei, né? Abobrinha. Lembra? Esse aqui é um livro que foi escrito há muitos anos. Muitos anos. Mas esse dia eu conversando com meu filho, eu me deparei aqui com uma coisa muito interessante, né? Até falei lá no sítio, depois se você quiser ouvir minha última mensagem, pode pegar. Aqui eu apresento 12 verdades. Sobre o quê? Sobre crescimento espiritual. E quando é que Deus começou a falar comigo? Eu tenho que voltar mais lá atrás. A primeira vez que Deus me falou sobre maturidade espiritual foi em Cabo Frio. Eu não conhecia nenhum dos irmãos que eu conheço hoje em Cabo Frio, exceto Oséias, que não era casado com Eugênia. Então não conhecia Eugênia. Conhecia Oséias, e Oséias me levou num grupo de um irmão chamado Cordeiro. E ele ministrava lá na cidade, coisa e tal. Era um grupo muito... nas casas também. As irmãs usavam véu, se não me falha a memória. Era um negócio assim, era um grupo assim bem diferente da maioria das estruturas denominacionais que já existiam em Cabo Frio. E aí a primeira vez que eu fui a Cabo Frio, a primeira vez, para essa ida, Deus me deu uma palavra, que é a base desse livro. E eu falei sobre 5 verdades que devem ser cridas e praticadas para que você cresça. Eu falei sobre se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. Falei essas 5 verdades. E fui embora. Mas depois eu vi que aquilo tinha muito valor e fiquei repartindo em vários lugares, Em 2004, quando eu fui, eu tenho 20 anos agora, quando eu tive com aqueles 40 jovens para ficar 40 dias no Chile, onde estava a Aline Leite, que era jovem naquela época. Aline. Estava a turma lá, Cristiano, aquela turma toda. Lá. Dinho tinha cabelo ainda. Aquela turma toda. Tá ficando carequinha ele, né, Fabi? Então, assim, Flecheira também estava lá. Thalita também estava. Tava, é verdade. Simone não ficou lá, não. Quem ficou foi você e Márcia, né? Isso. Tem uma galerinha daí. Mas numa daqueles dias ali, nós fomos uma comuna no norte de Santiago chamado Colina, que é onde tem um grupo muito lindo, é uma comunidade muito bonita. Se você for a Colina, você fica apaixonada pela igreja em Colina. Muito joia. Eu amo muito aqueles irmãos, aquela comunidade, para mim, é especial. E lá é um lugar de campo, de plantações. E aí, um técnico agrícola me convidou para dar um passeio para ver as plantações lá de cereja, de pêssego, aquela coisa. Tinha mais alguma uva, né, Denise? A gente passou. Aí foi Denise, Carol, de Cristiano e eu. E nós, então, adentramos ali. E o cara falava um espanhol assim muito rápido, eu estava ligadinho, querendo botar atenção nele, para não perder nenhuma palavra, porque além de ser rápido no espanhol, ele usava também uma linguagem técnica e podia passar alguma palavra que eu não catei, como fala o chileno. Então, eu colocando atenção, mas em um dado momento, Deus tirou minha atenção dele. E eu comecei a prestar atenção no trabalho daquelas pessoas com relação àquela agricultura. E eu me lembrava de Paulo dizendo que a igreja é uma lavoura. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu crescimento. Eu fiquei muito impactado, parece que eu estava ali caminhando com Paulo ali. Mas o Espírito que estava em Paulo estava ali, com certeza. Mas eu lembrava das palavras de Paulo. Eu plantei, Apolo regou. E comecei a olhar aquelas plantações e vi que tinha planta doente, que os caras tratavam. Planta rebelde. Não, tem. Como assim rebelde? Tem, Franco. Eu fiquei impactado, o cara falou, olha, essa plantação aqui, ela tem que estar verde no mês tal. Se ela não ficar verde, a gente muda aqui, corta isso, dá uma disciplina nela.
e para ela reagir. Eu fiquei de bobeira. A fraca que é sustentada pela forte. Dá um corte aqui, enxerta ela aqui, e a força daqui vai para lá. E eu só me lembrava da igreja, dos discípulos. Quando eu saí desse passeio, né? Passeio agrícola, eu fiquei inspirado para escrever. E aí o que eu fiz? Eu agreguei as 5 verdades, agreguei mais 7, 12 verdades. 12. Mas a 5ª verdade desse livro, eu vou falar sobre a contemplação de Jesus. A importância de olhar para Jesus. Como a minha conversa com o meu filho passava por isso, eu falei, rapaz, Jesus é o nosso modelo, nossa referência, nosso sol. Sem Jesus, não crescemos. A hora que a gente perde o olhar dele, não há para quem ir. Como Pedro disse, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida. Ele é a nossa inspiração. Ele é a nossa fonte. E há um risco real, irmãos. Em algum momento, a gente desviar os olhos dele. Então, o que eu pensei? Eu pensei do tempo que a gente tem aqui em Pôr da Folha, da gente discorrer sobre essas verdades. O que vocês acham? Pode ser? Claro, vai ser diferente, mas eu queria tocar com vocês o valor de cada um. Pode ser? Por isso que eu dei essa introdução agora, mas porque o meu foco está na 5ª verdade aqui. Mas eu queria discorrer com vocês. Então, a partir de amanhã já, acho que amanhã já é sexta, né? A partir de amanhã eu quero pegar com vocês com tranquilidade, paulatinamente, tá? E batendo com vocês alguns pontos. Claro, não vai ser o livro, não vou falar do livro, mas eu quero trilhar contigo as verdades aqui, as 12 verdades. Eu quero trilhar com vocês as 12 verdades, mexer com o teu coração e com a tua mente. Espero em Deus. Amém? Com relação a isso. Fechado?